Boa noite a todos. Está dando para ouvir aí atrás? Tá? Tudo bem. Nosso assunto hoje é sobre depressão. Então vamos abordar os tópicos: o que é depressão, o que fazer para não entrar em depressão e contribuição da doutrina espírita para que possamos tratar sobre a depressão. É claro que a abordagem, ela é uma abordagem bastante simples, não tem como fazer aprofundamento desse assunto, principalmente porque eu não sou especialista. Estamos abordando mais o lado dos sintomas e o lado espiritual. Então não existe uma família, um lar, que já não tenha uma pessoa, que não tenha uma ocorrência de alguém em depressão. Às vezes, a situação do depressivo dura algumas semanas, dura um mês, ou dura mais tempo. Muitas vezes é uma depressão leve, são sintomas leves. Outras vezes são mais graves e depende de tratamento específico. Acredita-se que 15% da população mundial seja depressiva. Então, vocês imaginem, São José do Rio Preto, com mais de 400 mil pessoas, quantos depressivos nós vamos encontrar. Às vezes, nós acordamos mal, desanimados, cansados, para baixo. É ela que está presente. Aí, de repente, nós começamos as atividades do dia a dia, começamos um trabalhinho, nos arrumamos para sair e aquilo vai passando, nós melhoramos e conseguimos superar. Sempre nós experimentamos, em algum momento, esses sintomas, mas precisamos lutar e precisamos dar a volta por cima. Porque é muito desagradável conviver com uma pessoa depressiva. Embora nós saibamos que o depressivo precisa de muito apoio, precisa de muita ajuda, porque é realmente um transtorno, precisa de orientação e precisa de tratamento, mas ninguém quer ficar perto de um depressivo, porque ele é uma pessoa um pouco chata, uma pessoa que incomoda, uma pessoa que desanimada, nada agradável para a companhia, né? É agradável quando tenho pessoas alegres que conversam com alto astral, aí todos queremos ficar por perto, não é assim? Mas não perto de alguém sempre reclamando e desanimado. Que características, então, para podermos entender, não alongar muito pelo tempo, que características tem o depressivo? Desânimo, cansaço, angústia, melancolia, solidão, quer ficar sozinho, não quer muita conversa, descuido das regras de higiene, tem problema que às vezes come muito, outras vezes não quer comer. Ele se isola bastante. Normalmente, o depressivo também pode ser perfeccionista. E por conta disso, começa a sentir dores pelo corpo, pela tensão nervosa que isso provoca. Pode dar dor na coluna, dor na panturrilha da perna. Pode dar problemas de estômago, problemas intestinais, dores de cabeça, insônia, um punhado de coisas. E aí, eu estou com um punhado de sintomas, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar o neurologista, eu vou procurar o ortopedista, eu vou procurar o gastro, e não é nada disso. Eu estou com outra coisa. Eu vou procurar a cura para uma coisa que o médico realmente não vai encontrar, porque aquele não é o problema. Bom,
Tem alguns tipos de depressão, né, de acordo com a sua manifestação. Não é que a depressão é diferente de uma pessoa para outra, mas leva as características de cada um. Na realidade, fazer um adendo aqui, os especialistas, psicólogos, psiquiatras, alegam que a depressão tem uma causa física, né? E também ambiental. Alguns alegam isso. Mas nós sabemos que nós trazemos isso de vidas passadas, do mundo espiritual. Nós não estamos depressivos ou não ficamos depressivos por nada. A depressão, ela entra por uma questão de aceitação ou não do tipo de vida que nós temos aqui, do tipo de família que eu encontrei, do tipo de situações que eu vou precisar resolver, certo? Então, tem tudo isso que nós precisamos considerar. São situações completamente diferentes. Então, nós temos a depressão chamada endógena, nem precisa guardar o nome, é quando a criança já é uma criança tristinha, é uma criança aborrecida, é uma criança que chora por tudo, é um bebê que dá muito trabalho para a mãe. E quando cresce, essa criança se isola, faz birra, não quer brincar, fica sozinha, vai crescendo uma criança aborrecida, triste. Esse espírito, ele trouxe essa situação de mágoas e tristeza do mundo espiritual. Porque nós estagiamos nos umbrais, nós trazemos muitos compromissos que nós não conseguimos saldar. Quando chegamos na época de reencarnar, aquilo tudo vem à tona. Nós concordamos com a proposta encarnatória, mas no final de contas, nós nos entristecemos de ver tanta coisa que nós não fizemos e deveríamos ter feito. Estamos com essa proposta agora para resolver nessa próxima encarnação. E aí ficamos com medo de não darmos conta. E entramos nesse processo depressivo. Não significa que, se uma criança nasceu assim, ela deva ser depressiva a vida toda. Não. Ninguém precisa ser igual a vida toda. Nós temos que ir melhorando, temos que ir aprendendo. Nós temos a contribuição muito grande da doutrina espírita, que nos orienta, que nos apoia, né? Aqueles que buscam, aqueles que procuram. Então, para essa criança, para esse adolescente, existe formas de ajuda e de tratamento. Nós vamos falar sobre isso depois. E tem aquela depressão que é chamada de causal, acontece com muitas pessoas, em menor proporção, mas acontece. Quando ocorreu uma tragédia na família, a perda de um ente querido, quando ocorreu um parto difícil, quando ocorreu um acidente, várias pessoas da família desencarnaram, uma doença incurável que se manifesta de repente na família, uma situação de perca financeira, uma situação assim grave e a pessoa não estava esperando que aquilo poderia acontecer e aconteceu. Ela está completamente despreparada, ela entra no processo de baixa, ela entra em depressão. É necessário o tratamento, o acompanhamento, que nós vamos falar depois. E tem também a depressão reativa, que é a mais comum, responsável talvez por uns 70%, 80% dos casos de depressão, que é a não aceitação. A não aceitação da proposta encarnatória, a não aceitação da vida como ela é. A não aceitação da família, a não aceitação daqueles que convivem conosco, do meu tipo de trabalho,
do quanto eu ganho, da minha vivência familiar, do meu relacionamento como um todo. Eu fico revoltado com isso, fico revoltado com aquilo, reclamo disso, reclamo daquilo. Todo processo de não aceitação gera mágoa, gera rancor, gera ódio, porque é uma causa que não é aceita. E isso vai acumulando dentro do indivíduo e ele vai se entristecendo e vai se isolando também. Porque nós estamos considerando a vida no seu aspecto material. Enquanto considerarmos a nossa existência no seu aspecto material e achar que isso é o mais importante, que nada mais tem um significado, nós vamos constantemente estar entrando em depressão. Trabalhamos para aquisições materiais. Queremos o sucesso social e o sucesso material. Nos preocupamos muito com as nossas aparências, com aquilo que os outros vão achar, com aquilo que os outros vão falar, com tudo, enfim, que é colocado, principalmente um exemplo bom aí são as redes sociais, não é? E tudo isso não constrói o nosso eu interior. Então, depois de eu fazer isso, fazer aquilo, trabalhar tanto, eu me encontro às vezes sozinho, eu me encontro triste, me encontro angustiado, porque eu não encontrei o significado para a minha proposta de vida. Então, precisamos ter um objetivo e uma proposta de vida. Mas essa proposta de vida não é uma proposta de vida para a matéria simplesmente. Essa é a verdade. Há pessoas que têm mais facilidade para entrar nesse processo depressivo. São pessoas que têm muito sensíveis. E por alguma razão, por exemplo, perdeu um bichinho de estimação, um gatinho, um cachorrinho, a pessoa vai para a cama, afunda lá. Não é? Fica chorando. Eu vejo muito isso. Fica chorando, se lamentando. Ela não consegue lidar com as emoções. Entende? Qualquer coisa, qualquer perca, por mínima que seja, então ela acaba entrando nessa baixa emocional. Se nós não estamos fortalecidos na nossa fé, nós vamos a todo momento estarmos convivendo com esse problema que é a depressão. Nós temos na nossa vida agora a nossa personalidade, cada um tem a sua. A nossa personalidade depende de duas coisas, do temperamento que nós trouxemos, da nossa bagagem espiritual que veio, e da educação, que são as características que nós recebemos através da educação. O temperamento melancólico, essa classificação, gente, é segundo Hipócrates. O temperamento melancólico é aquele temperamento triste, é aquele que já vem triste. Esse entra facilmente em depressão. Esse praticamente ele já vem deprimido. Então os pais têm que prestar muita atenção para já orientar e auxiliar esse bebê, esse filho, esse adolescente, que já é um pouco mais quietinho e diferente dos demais. Tem o outro comportamento fleumático, que é chamado o rico feliz. Isso aí pode estar chovendo canivete, a casa está caindo, você pergunta para ele, como você vai? Melhor impossível, né? Como se o cara estivesse te gozando. Porque é dele isso aí. Isso faz parte dele. Ele sente aquela alegria dentro dele. Não depende de coisas externas. Esse, para entrar em depressão, ele vai precisar
Por exemplo, perder alguém da família, ficar sozinho, ficar isolado, uma separação, para ele entrar em depressão. E tem aquele temperamento, o colérico, é aquela pessoa que é muito certinha, muito sisuda, ela é um pouco arrogante, um pouco exigente, quer que todos o obedeçam. E o tempo vai passando, essa pessoa não construiu amizades. Porque todos se afastam de quem é chato, de quem é exigente, de quem fica cobrando. Todos se afastam. Essa pessoa, ela entra facilmente em depressão à medida que envelhece. Porque até os filhos se afastam, os netos se afastam, e ela nem amigos, ela não conseguiu arrebanhar. Então, prestemos muita atenção, viu? Quanto a isso aí. E o temperamento sanguíneo, que é aquele que fala bastante, que é o tipo vendedor, ele precisa falar. Você tem que deixar falar. Nossa, mas você está falando muito. Não, você tem que deixar o cara falar. Quanto mais ele fala, mais ele desabafa. E ele só vai entrar em depressão se ele ficar sozinho no hospital, que não tiver com quem falar, se ele ficar preso, não tiver com quem falar, se ele ficar no escritório fechado, aí ele entra em depressão. Por que eu estou falando do temperamento? Porque o temperamento é o responsável pela personalidade. Nós construímos a personalidade pelo temperamento, que é a bagagem espiritual que veio, mais a educação que é recebida agora. No início da vida, a responsabilidade nessa construção, a responsabilidade é dos pais. Então, a todo momento, nós estamos nos despersonalizando. A todo momento, nós precisamos nos melhorar. Melhorar o quê? A nossa personalidade, não é isso? Certo? Muito bem. E aí? Como eu faço, sabendo de tudo isso, e sabendo de todas essas condições, e que eu posso me entristecer, me aborrecer, entrar numa fase depressiva, como fazer, então, para eu não entrar em depressão? Eu vou dar um exemplo. Alguém jogou em você uma pedra. Eu vou pegar essa pedra e posso fazer várias coisas com ela. Eu posso devolver, acertar de volta, né? Eu posso largar a pedra lá no chão, eu posso levar a pedra comigo e ficar guardando a pedra e remoendo aquilo, esperando o momento para dar a pedrada de volta. Então, eu vou ficar sempre magoado todas as vezes que eu ponho a mão nessa pedra. É como uma ofensa. Alguém ofendeu. Então, a ofensa veio, eu recebi a ofensa. O que eu faço com ela? Eu devolvo na hora? Eu respondo à altura um monte de coisa para a pessoa? Eu desabafo? Eu posso responder. Só que não é nada caridoso o que eu vou falar e o que eu vou fazer com o outro. Se eu responder naquele nível que eu quero responder. Não está de acordo com a caridade, com a orientação espiritual que nós temos. Ou então, eu posso simplesmente esquecer. Às vezes é difícil esquecer de repente. Mas eu pego aquela ofensa, eu guardo comigo. E eu vou ficar remoendo aquela ofensa. E o que vai acontecer? Eu recebi uma ofensa, eu guardei a ofensa, eu fiquei muito magoado, eu fiquei me considerando um coitadinho, porque eu fui ofendido, eu desenvolvi a autopiedade. Isso aí é igual, em linha reta, depressão. Só isso. Todas as vezes que eu não consigo racionalizar o relacionamento, compreender o lado do outro e me sentir ofendido frequentemente,
e quase que a todo momento, eu vou começar a entrar num processo depressivo. Essa é a verdade. Porque eu não estou aceitando o outro. E normalmente nós fazemos muito isso porque nós trazemos muito preconceito em relação aos pontos de vista das pessoas. Porque o preconceito não é em relação apenas à cor, à sexualidade, a outros tipos de escolhas. O preconceito está também relacionado a pontos de vista diferentes que nós temos. Então, todas as vezes que eu não admito que o outro seja do jeito que ele é, eu estou sendo preconceituoso. Porque eu não estou aceitando o ponto de vista, o jeito dele, a forma como ele fala, a forma como ele faz a abordagem, a forma como ele se veste. Eu não aceito, às vezes, o tipo físico, não aceito um monte de coisa, não gosto desse mundo por vários fatores. Então, precisamos trabalhar essa questão da aceitação. Não é muito fácil, mas precisamos. A aceitação vai dar o auto-perdão. O auto-perdão vai desenvolver a autotolerância. Tudo isso faz desenvolver a tolerância e o perdão e a aceitação em relação ao outro. Esses pontos de vista são necessários. Nós podemos fazer sozinhos, podemos fazer com a ajuda de um terapeuta, podemos fazer com a ajuda de uma orientação, até de um manual, podemos fazer com orientação da casa espírita. Aqui tem um atendimento fraterno, toda a casa espírita tem um atendimento fraterno, então podemos fazer através da casa espírita. Aprender como lidar com situações que nós não conseguimos lidar sozinhos. Essa é a verdade. Vocês estão entendendo? Deixa eu ver aqui para eu continuar a nossa conversa. Outra coisa, precisamos, além disso, além desse processo de aceitação, de autossuperação das minhas limitações, eu preciso reconhecer que o outro tem defeitos, mas eu também tenho defeitos, né? O outro tem valores, mas eu também tenho os meus valores. Então, nós precisamos ser coerentes em relação a nós e em relação ao outro também. E uma outra coisa que devemos procurar é sermos solidários. A solidariedade faz muito bem a todos nós. Muitas vezes não precisamos nem de uma religião, nem de uma casa espírita para desenvolvermos a solidariedade. E se tivermos, maravilha, faremos muito mais, faremos a caridade, vamos fazer por amor. Desenvolver um trabalho em prol do outro também, não é? Sermos bons. Tem uma página de Huberto Roden, o filósofo existencialista, diz que ser bom é uma tarefa inadiável, é uma tarefa de cada um de nós. Eu posso passar a procuração para alguém assinar por mim, responder por mim, fazer alguma coisa por mim, mas eu não posso passar uma procuração para alguém ser bom no meu lugar. Nem Deus pode ser bom no meu lugar. Porque ser bom é só eu que posso ser. E para ser bom, eu não preciso, eu nem posso ficar esperando nenhum retorno. E também não preciso ficar esperando elogios, se alguém vai gostar ou não daquilo que eu fiz,
da forma como eu consegui fazer. Mas o ser bom é uma gratificação para quem está fazendo, para si mesmo, para a construção desse eu interior, desse autoconhecimento que nós estamos precisando aprender e precisando buscar. Os nossos momentos de alegria e de alguma felicidade começam no aqui e no agora. Às vezes tem pessoas que falam, eu preciso terminar minha faculdade, me formar para ser feliz. Agora eu vou trabalhar, eu vou ganhar meu dinheiro, vou comprar minha casa para ser feliz. Depois eu preciso casar para ser feliz. O Richard Simonetti diz que quem não é feliz, a gente tem que ser feliz antes de casar. Quem não é feliz antes, é muito difícil ser feliz depois, porque tem 2 infelizes esperando casar para ser feliz. Não é isso? E às vezes não dá certo, as pessoas não se encontram e não são felizes. Então, esses momentos nós temos que aprender a encontrar em nós mesmos, à nossa volta. São momentos gratificantes. Há muitas coisas boas que nós precisamos aprender a reconstruir nas nossas vidas. Viver o agora, né? O agora. Nós vivemos muito o futuro, às vezes. Certo? Dai. Eu tenho finalzinho aí. Tá. Aí vem o seguinte agora. Estamos encerrando já. Esses itens, esses tópicos que eu acabei de explanar, conversar com vocês, é para eu evitar cair numa depressão. Não é? Algumas coisinhas. É muito pouquinho. Não dá nem para ficar discutindo mais coisas hoje. Agora vamos considerar, eu entrei em depressão, agora eu estou depressivo, eu não consegui fazer a minha superação, estou depressivo. Então, se você sente que você não se superou e não consegue sozinho, então é necessário o quê? Um terapeuta. Então é necessário procurar aquele que vai, assim, direcionar o seu caminho. Se precisar de medicação, terá que ser um psicoterapeuta, né? Ou um neuro, ou um psicoterapeuta mesmo. E se não, uma orientação de comportamento, um psicólogo. Só que o medicamento, segundo os especialistas, o medicamento ajuda com a cura 34% aproximadamente da depressão. Porque se ficar só com a medicação e nada mais, aparentemente a pessoa vai melhorando, depois volta no estado anterior. É necessário aumentar a dose. Normalmente, existe a orientação para que se pratique esporte, exercícios físicos, natação, caminhada. Por que isso aí? Porque são estímulos para a produção de endorfinas, que são os hormônios da alegria, da felicidade, os hormônios dos estímulos para todos os órgãos do corpo, para a musculatura, para que aquela pessoa possa novamente se reerguer, para que ela possa se sentir uma pessoa viva, porque os órgãos começam a parar. Não dá problema de intestino, de estômago, não dá cansaço, não dá dor? Dá. Por quê? Porque está faltando as endorfinas. Então, os exercícios físicos são para isso aí. Para que possa recuperar essas substâncias internas do organismo com a ajuda da medicação que o médico está prescrevendo. E agora vem o outro tratamento, que é o tratamento espiritual, né?
E esse tratamento espiritual, ele está na casa espírita, pode estar em outro lugar, mas nós estamos falando de espiritismo. Aqui nós temos o atendimento fraterno, quando a pessoa chega, toda a casa tem o atendimento fraterno para conversar e ver o que está acontecendo. Tem o passe, a água fluidificada, a leitura, quando normalmente quem está depressivo, muito depressivo, não consegue ler. Mas depois que melhora, consegue ler uma página, 2 páginas. E também pode ser encaminhada a um pequeno trabalho, começar a ser solidário na própria casa espírita. Eu posso ser solidário lá com o vizinho, posso. Mas aqui tem um grupo de apoio, de ajuda, alguém que pode ouvir, pode acompanhar, certo? E devagarinho, à medida que foi evoluindo, um estudo que venha de encontro à necessidade, né? Para ajudar essa recuperação, essa orientação de reequilíbrio. Reequilíbrio físico, reequilíbrio psicológico, mental, espiritual, né? E finalmente o que nós precisamos fazer, não podemos esquecer, é o evangelho no nosso lar. É muito importante. Precisamos higienizar espiritualmente o nosso lar. Precisamos dar à espiritualidade condições deles trabalharem conosco, deles estarem presentes ali na nossa casa, nos atender nas nossas necessidades, nos orientar nas nossas dificuldades que aparecem muitas, né? Então precisamos fazer o evangelho no lar. Se nós queremos o apoio da espiritualidade, o auxílio da espiritualidade na nossa recuperação em qualquer situação que seja, não podemos esquecer de fazer a nossa parte. Porque senão como que vai fazer? Deus faz a parte dele e nós não fazemos a nossa. E o grande aspecto, que é o principal, que eu vou ler aqui um trechinho, que é a nossa solidariedade, o nosso amor, a nossa ternura, o nosso carinho de uns para com os outros. Seja onde for que nós estivermos, seja no trabalho, seja lá no nosso lar, seja na rua, seja aqui, é preciso que entendamos que o amor é a mola mestra que move o mundo, que move as pessoas. Então, a irmã Cidifô, no seu livro Escutando Sentimentos, num pequeno trechinho que eu estou encerrando agora, diz o seguinte: olhemos uns pelos outros com olhos de ver. Muita vez, onde supomos existir um doente grave, encontra-se um coração ferido e cansado, confuso e amedrontado, mendigando amizade e compreensão. Possivelmente, quando ele sentir a força do amor que nós lhe doamos, ele será tocado. Sentindo-se amado, pouco a pouco, terá motivos para abandonar as expressões de inferioridade e de tortura. E por fim, ele descobrirá o quanto somos amados incondicionalmente pelo Criador, que nos aguarda no espírito glorioso de filhos de sua obra. Muita paz, que Jesus abençoe a todos e muito obrigado. Boa noite.